E aí galera, beleza? Voltamos ao nosso assunto de sub. E hoje nosso arranjo vai ser o arco delay e o arco físico. Quais são os objetivos a ser utilizado um sub em arco delay ou arco físico? Quais são os melhores? Quais são as suas aplicações? Vamos pensar junto? Solta a vinheta. Então galera, hoje vamos estar falando sobre sub em arco delay e arco físico. Qual é a diferença que a gente precisa saber do arco físico para o arco delay? O arco físico requer um espaço na frente do palco maior, algo em torno de 2,5 metros, 3 metros, dependendo do ângulo que você vai fazer o arco. E qual que é o ganho em fazer o arco físico? Você não precisa de processamento para as caixas com o tempo, só o corte já é o suficiente, então o tempo você não vai precisar aplicar o arco físico. Além disso, você ganha uma diretividade, então o sistema tem uma atenuação na traseira dele. Então vocês vão ver aqui no gráfico que a gente vai estar montando, mostrando como que se comporta o arco físico. E o arco delay, ele é em linha. O sub está em linha na frente do palco, 6 caixas, 4 caixas, 4, 6, 8 caixas, você consegue fazer um arco delay. Claro, pode ser mais, mas qual que é o ganho em fazer o arco delay? O arco delay ele não requer um espaço tão grande na frente do palco, é só o espaço convencional de se colocar o sub, e você faz ele em linha e aplica o tempo em cada caixa. Vocês vão ver aqui como que vai funcionar. Ocupa menos espaço, mas aquele cancelamento, aquela atenuação na parte de trás do sub não vamos ter. Isso a gente tem que deixar bem claro. Então a gente pode utilizar sim um arranjo arco delay com um arranjo gradiente. Então a gente pode estar utilizando um outro arranjo para fazer o cancelamento na traseira do sistema. Requer uma quantidade de caixa maior, vai requerer sim, mas a gente vai ter um desempenho melhor. Se é isso que a gente está falando, se a gente quer estudar isso, se a gente quer se aprimorar, mesmo que a gente não utilize na maioria dos eventos, muitos aí talvez não vá utilizar, mas já sabe como funciona o sistema e não vai ficar se perguntando em determinada foto como que aquele sistema se comporta. E aqui pelo gráfico do Maps a gente consegue visualizar isso, o comportamento de um tipo de arranjo, e a gente consegue visualizar qual seria o melhor arranjo para determinadas aplicações. Lembrando que o software ele não trabalha com paredes, então você tem um sistema tipo flutuante em um espaço, então você não tem reflexões. A gente sabe que o push, ou como vocês gostam de chamar, ele tem uma melhor definição quando é menos refletido no espaço fechado. Então se você tem um sistema, uma casa noturna, uma igreja ou qualquer espaço fechado, e você colocar um sistema e esse sistema for um arranjo, você vai ter um som direto melhor. Aquela reflexão que ia dar por conta do comprimento de onda, por conta do tamanho da casa, as paredes onde estão localizadas vai diminuir. Então a gente tem uma sensação que alguns modelos de sub têm um push ou uma definição melhor. Por conta disso, a reflexão no espaço diminui. A gente não tem um cancelamento melhor na parte de trás? Exatamente. Então a gente vai ter um sub trabalhando mais na frente. Por isso que um arranjo é tão importante. Então galera, é o seguinte, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês o link da Studio R, onde eu consegui este manual desse sistema que eles têm
de um alto-falante de 18 polegadas, aonde existe uma planilha já feita com as distâncias aplicada para um arco físico, certo? Como a gente vai estar falando do arco de lei e o arco físico, aqui ele te dá uma explicação muito legal e te mostra outros modelos também. Essa caixa aqui é bem legal, então o tamanho dela é praticamente o tamanho das caixas que a gente tem com um alto-falante. Você pode sim tirar um parâmetro através desses cálculos já feitos, certo? Então aqui ele te mostra certinho 8 caixas, 4 para cada lado, divide no meio, 12 caixas, 16 caixas e por aí vai, certo? Então eu vou estar disponibilizando porque vai facilitar e vai ajudar vocês bastante, certo? Para não ficar indo e voltando na tabela do gráfico, eu já vou estar mostrando lá no Software Maps isso aplicado, certo? Então vamos lá de novo para uma explicação da diferença entre um arco físico e um arco eletrônico, certo? Ou arco com delay. O arco físico ele tende a ter uma atenuação na traseira das suas caixas, certo? Mas no centro aqui ainda existe uma energia, como a gente vai ver no software. Agora, o que acontece no arco físico? O arco físico requer um espaço, né? Você precisa ter na frente do palco ali 2,5 metros para fazer esse sistema legal, numa cobertura legal. A gente percebe que o arco pode trabalhar entre 15 a 180 graus, certo? De 0 a 180, que a gente vai ter uma melhor cobertura na frente do palco. Eu vou estar mostrando para vocês como seria uma linha, né? Uma linha de sub convencional e o ataque bruto no centro da house. Enquanto isso, nas laterais, há uma grande atenuação comparada na frente da house, certo? Então por isso que a gente tem na frente da house, no centro do palco, quando a gente faz uma linha de sub e uma grande pressão. Vamos lá para o software. Então pessoal, vamos só relembrar aqui como que é o sistema LR, né? Convencional, e um sistema em linha com um sistema de graves na frente do palco quando você tem uma boca pequena, ou dá para fazer isso por conta das laterais da onde você está. O LR aqui cada caixa dessa aqui tem 2 alto-falantes, que é o modelo HP700. Isso, HP700. 700 HP. Então a gente tem 4 caixas. Então você pode perceber que tem 4 caixas de cada lado. E a gente vai verificar como vai se comportar isso daqui. Vamos ver como vai se comportar esse sistema tradicional, só para relembrar. Então aqui eu tenho 8 caixas, então no total aqui eu também tenho 4 caixas. Pode perceber que quando eu seleciono a de baixo e assim vai, certo? Então vamos lá, a frequência é 74 Hz, vamos aplicar. Perceba então que entre o sistema, entre o arranjo, existem os glóbulos de cancelamento. Então você pode perceber que o comprimento da onda vai interferir ao outro por conta do cancelamento e da fase. Se a gente tivesse aqui a possibilidade de verificar a fase que está aqui, você veria o cancelamento pela fase, né? A defasação, em qual grau que está a defasação, certo? Então esse sistema ele te dá esses buracos maravilhosos e volta bastante para o palco. A gente está falando de sub em arco físico ou arco eletrônico ou delay. Então vamos lá para o arco físico, para vocês terem uma ideia de como que se comporta um sistema em arco físico, certo? Eu vou estar utilizando o modelo de caixa da Meia Sound, que é composta por um alto-falante
de 18 polegadas, com um tamanho muito próximo da tabela que eu estou disponibilizando aqui para download dos modelos da Studio R, certo? Então, se você aplicar lá, vai ficar muito parecido a cobertura e por aí vai, certo? Então, vamos lá? Então, veja só, pessoal, aqui a gente tem um modelo. A gente naquele modelo lá tinha 4 caixas por lado, então era 8 alto-falantes por lado. 8, 8, 16, num total de 16 alto-falantes para fazer aquela cobertura lá. Aqui é o mesmo gráfico, certo? Eu vou ampliar aqui para vocês terem uma ideia de quanto que eu estou pegando, né? Se eu fosse utilizar o palco aqui, o palco está nessa área, e aqui quanto que eu estaria pegando. Então pode perceber que eu estou pegando aqui 1 metro, 2 metros, 2 metros e 30, mais ou menos, 2 metros e 40. Então 2 metros e meio você precisaria de um espaço na frente do palco. Dá para colocar esse arranjo debaixo do palco, dependendo da altura, né? Mas a gente não tem como simular como ficaria. Vamos lá então para mostrar para vocês a cobertura desse sistema. Esse sistema é composto por 1, 2, 3, 4 caixas de cada lado do arranjo para dar o arco, né? Tanto em cima quanto embaixo, 3D. Como ele é um sistema que se comporta em terceira dimensão, né? O som se comporta em terceira dimensão, a gente tem uma cobertura diferente, porque se você vê olhando a imagem de cima para baixo, você tem uma dimensão, e você olhando ela daqui de frente, você tem uma outra dimensão. Como a gente está utilizando o tempo aqui, do ponto aqui, e elas vão se afastando da caixa central, aqui você não tem isso. Aqui está todo mundo no mesmo tempo, e por conta disso existe um cancelamento que vocês vão perceber aqui, certo? Então esse cancelamento aqui ele se comporta assim por conta de não ser uma fonte em terceira dimensão. Se você fizesse uma terceira dimensão aqui em cima, você estaria enxergando ela como se fosse o arranjo em arco de lei, certo? O arco eletrônico, né, ele mostra como se estivesse se comportando uma figura em terceira dimensão. Então vamos lá para o arranjo. Esse aqui eu utilizei a tabela, como falei para vocês, e apliquei. Então vocês podem, vou dar um exemplo que eu coloquei um sistema para fazer o cancelamento dessa parte de trás aqui. Então eu consegui fazer o cancelamento nessa parte de trás aqui. Como a gente não vai entrar muito em detalhes por conta da tabela, eu vou mostrar mais gráficos para vocês, e a tabela vai estar mostrando a colocação no espaço, certo? Então, como eu falei, essas caixas aqui só tem corte. Então sai do seu console, ou via LR, ou via auxiliar, como queira fazer. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 subs com um alto-falante só, certo? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês do sistema normal de um paredão de grave afastado a uma distância de 1,50 m. Então a gente tem 1,50 m de cada espaçamento aqui. Vamos ver aqui no processador. 0. Está multado as outras fontes, e vamos aplicar e ver a cobertura do arranjo. Então aqui a gente percebe que só está funcionando as caixas que estão apontadas para frente, sem nenhum tipo de processamento com tempo. Então existe só o corte nessas caixas. Esse seria a cobertura aplicada, certo? Perceba que a mesma quantidade praticamente volta para trás. Lembrando que por conta da frequência a gente tem uma volta menor, né? Comparada à frequência mais baixa, se eu colocar uma frequência mais baixa vai voltar mais, por conta
de ser um sistema Omni, quanto mais baixa a frequência e por aí, tá bom? Agora a gente vai pegar o sistema de novo, vou pegar o arranjo para não ter o trabalho todo, mais fácil, né? Não vou salvar, abrir o mesmo arranjo, vamos lá no processador só para verificar se entrou tudo certo. Entrou, vou mutar aqui as partes do gradiente, certo? E vamos aplicar e ver o que acontece. Pronto, esse aqui é um sistema com tempo e espaçamento, certo? A gente consegue fazer vários tipos de figuras com ele. Essa daqui foi com esse tempo aqui. Eu vou estar disponibilizando para vocês uma tabela que você consegue criar o seu arco, que é da DB Tecnologia. Aí agora a gente vai estar aplicando ligando, né, o sistema que está apontado para trás e vamos ver a cobertura dele. Então eu coloquei aqui quantas caixas? 4 caixas apontadas fazendo um sistema de cancelamento gradiente. Apliquei o tempo de 1.8, 2.3, que foi o que eu cheguei mais próximos, colocando os microfones aqui no espaço. Você consegue fazer isso. Então você vai na medida, escolhe o microfone, vem aqui, seleciona o microfone, coloca o microfone no lugar que você quer e você vai fazendo, aplicando o tempo e automaticamente vai descobrir o ganho, certo? Vamos aqui no processador, vamos ligar as fontes traseiras, vamos aplicar e vamos ver como se comportou. Veja só como ficou, né, a parte em cima do palco. Então eu tenho um pouco retorno em cima do palco. Se a gente for ver, se a gente tivesse outra, a gente estaria voltando praticamente a mesma coisa. E quando a gente aplicou o tempo, certo? Com 4 caixas fazendo o gradiente, o arranjo gradiente e invertendo a polaridade, a gente conseguiu uma cobertura bem legal. E se você fizer isso aqui, colocar os microfones na área, você vai verificar que o sistema que está apontado fazendo o gradiente, ele está somando na parte da frente. Então ele te deu um ganho aqui e está praticamente um paredão de pancada. Então daqui para cá ele existe um paredão. A abertura do sistema, perceba que ela não é tão grande. Ele tende a ficar fechado, né? Aqui, se você colocar aqui, ele tende a ficar fechado e no reto. Mas isso para um palco com uma abertura pequena, né? Uma boca pequena, tá perfeito. Então você coloca uma abertura de 7 metros, aí você consegue fazer uma... E se tiver paredes aqui, é melhor ainda, porque imagine só, se eu tiver paredes aqui, eu tô evitando que o som vá para a parede e volte com outro tempo, né? Atrapalhando a inteligibilidade da região grave, subgrave. Então o arranjo, ele vai depender muito do espaço que você queira utilizar. Esse arranjo aqui, a gente nota aqui, se eu tivesse paredes, né, tivesse uma abertura de 20 metros aqui, paredes aqui laterais, ou até 18 metros, esse seria um arranjo perfeito, porque eu estou trabalhando aonde eu preciso. A lateral aqui tá tendo uma queda bem legal e na frente eu tô tendo assim uma constância, né, e não aqueles buracos por conta de um sistema LR. Então por isso que eu digo, cada sistema, cada arranjo tem sua aplicação, entendeu? Não adianta fazer um arranjo para um ambiente com determinadas larguras, paredes, alturas e por aí vai, sendo que esse arranjo não vai favorecer muito pra gente, certo? Então é isso. Vamos mostrar mais alguns aqui para vocês. Espera aí. Aqui a gente montou um arco físico com uma abertura menor. Então perceba o seguinte, eu vou ter uma abertura maior no meu sistema. Vamos lá?
Aqui a gente está trabalhando com um sistema com dois alto-falantes, que é aquela caixa 700 HP. Então é outra história, né? Então a cobertura do arranjo físico é essa. Ele dá esses cancelamentos laterais, a diferença do outro não dá, né? Como a gente já falou, e volta muito no centro. No centro tá voltando bastante, certo? Agora podemos fazer sim uma mistura. Vamos aqui ver um. E aqui foi uma mistura, né? Aqui eu tenho um sistema físico com um sistema de sub em Endfire, certo? Vamos ver como ficaria só o sistema da frente, certo? Então, o sistema da frente funcionando seria isso aqui. Então, só as caixas da frente estão funcionando. As caixas de trás e percebam só como é legal o cancelamento aqui. Então vou dar uma abertura aqui no nosso gráfico. Vamos ver uma coisa. Então perceba que é muito melhor, né? Quando a gente começa a brincar, a gente consegue fazer cada coisa interessante com esse software e descobre que a gente pode misturar os arranjos, sim. A gente consegue esse resultado muito legal. Isso é um resultado muito bom, interessante. E o legal é colocar isso em prática também, lógico, né? Mas o estudo disso é muito interessante. E esse software aqui ajuda bastante a você a criar, abrir sua mente para isso. Perceba que existe uma abertura. Tudo isso daqui é o posicionamento. Então a gente não tem o sistema, as caixas, só está sendo colocado o tempo de processamento na caixa de trás. Mas a inversão da polaridade. Se eu não inverter a polaridade, só colocar o tempo, ele tem esse tipo de arranjo. Aí, invertendo a polaridade, o sistema favorece. Isso é coisa de você colocar o microfone aqui. Caso você aplique um, né, e queira tirar uma dúvida e não queira calcular o arco e sua distância para fazer os cálculos meio que absurdos, né, para cada sistema, pode fazer aqui de uma maneira mais interessante. Você coloca a distância, vê a distância, aplica lá para o sistema Endfire e faça os testes. Então eu coloquei aqui, perceba que existe 4 microfones no campo e fui verificando o tempo de posicionamento de cada caixa e por aí vai. Isso é o cancelamento com essas caixas, sem o sistema. Então é assim que funciona as coisas quando você não quer calcular e quer fazer a engenharia reversa. Então seria isso. Então galera, eu vou estar disponibilizando para vocês essa tabela que eu achei na internet com para você montar seu arco eletrônico, o seu arco de lei. Aqui você consegue mudar o ângulo, no caso. O legal seria trabalhar até 90 e quanto mais você desce, mais você abre o ângulo de abertura do sistema, certo? E aqui tem os tempos e é muito prático a distância entre uma caixa e outra e por aí vai, certo? Aqui eu consigo mudar
Quando eu mudo, automaticamente a distância de uma caixa para outra vai mudar, certo? Se eu colocar 120, vai mudar para 1,4. Então a distância é entre 1,6 de cada caixa, e você pode dar uma abertura assim e ir testando e fazendo os testes para chegar. O legal é estudar esse sistema de arco físico e arco de lei. Como vocês podem ter, como eu mostrei para vocês, vocês podem estar aplicando duas técnicas em um sistema, certo? O legal é você estudar e verificar o que acontece quando você muda o tempo, quando você inverte a polaridade e por aí vai. Aqui você consegue colocar os microfones, verificar, mas como eu já falei, isso aqui é um software, ele não tem paredes. Então se você estiver trabalhando num local com paredes, vai se comportar diferente, vai. Mas aqui é bem legal. Te dá uma guia bem para você não começar tão do zero. Então você monta aqui e leva para a vida real, certo? O modelo da caixa também não é o mesmo, com certeza, muitas vezes não vai ser o mesmo, mas o parâmetro é muito parecido. As caixas de sub se comportam muito parecidas uma com as outras, certo? Então é isso. Eu vou estar fazendo o seguinte, galera, eu montei uma pasta com vários tipos de arranjos, certo? Endfire, Sub-K Jorge, gradiente, mista, sistema mistos aqui como esses e outros, mas isso leva tempo, certo? Colocar, posicionar a caixa, tirar a caixa, colocar microfone para fazer as ferições no espaço e por aí gera tempo. Então eu vou fazer o seguinte, para o crescimento do canal eu vou estar disponibilizando aqui o link para você estar comprando por um valor bem barato, bem simbólico mesmo, valor de R$15. Você vai estar adquirindo mais do que 20 gráficos de arranjos, certo? De modelos de arranjos como Endfire, K Jorge, gradiente, né? Mistos como o arco de lei, arco eletrônico, arco, né? O arco físico, uma mistura de arco físico com arco Endfire, uma mistura e ambos vai, certo? Então eu vou estar disponibilizando porque aí você consegue ter a praticidade de já estar montado e você só reposicionar, fazer algo diferente, certo? E não vai perder tanto tempo montando. R$15 não paga um lanche direito hoje. Então, com esse valor eu vou estar adquirindo alguns microfones para fazer uma captação de áudio melhor para vocês, certo? Então é isso. Se você quiser adquirir, vou deixar o link aqui embaixo. Lá vai ter mais de 20 gráficos nessa plataforma da Maps, da Meaf Sound, com os modelos 700 HP e o outro modelo com um alto-falante só, que a gente está seguindo uma tabela prontinha já da Studio R, de um modelo de caixa deles. Então vou estar disponibilizando o site da Studio R, onde você vai estar a planilha lá, e vou estar disponibilizando o DB Tecnologia, o site da DB, né, o internacional, para vocês fazerem o download dessa planilha aqui, certo? E vocês aplicarem e vocês dão uma estudada, certo? Então é isso. A gente vê. Então é isso. Se você gostou, já deixa o seu like aqui. Clica no sino para você saber quando as próximas postagens vão estar acontecendo. E qualquer comentário é só deixar aqui embaixo. Se você gostou, o que você acha que precisa melhorar. Estamos aí para melhorar e que eu possa estar atendendo no futuro vocês cada vez melhor. Certo, galera? Então até a próxima. Valeu!